Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, neste estudo de número 93, né? Estudo número 93. E vamos agora entrar aqui, estamos ainda no Emancipação da Alma, finalizando agora. Vamos entrar aqui no parágrafo 455, que é o equivalente ao número das perguntas, né? E vamos aqui tentar, de repente, fazer em duas partes para ficar melhor. E aqui vamos ler agora o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, que foram as partes abordadas aqui no capítulo Emancipação da Alma. Então veja, Kardec diz o seguinte, aqui é Kardec cogitando esses temas. E ele diz o seguinte, 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Todavia, em certas pessoas dotadas de uma organização especial, eles podem ser provocados artificialmente pela ação de um agente magnético, tá? Ou seja, alguém magnetizando, influenciando, dando sugestão para que a pessoa possa chegar a esse estado de sonambulismo. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão porque um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta. Quem tem, pois, de mais extraordinário ou de mais racional, o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatães, disse, o têm explorado, razão a mais para não deixá-lo em suas mãos. Quando a ciência tiver se apropriado dele, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Todavia, até lá, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e contra um fato não existe raciocínio possível, ele se propaga malgrado a má vontade de alguns. E isso dentro da própria ciência, onde entra por uma multidão de pequenas portas, um lugar de passar por uma grande. Quando lá estiver em plenitude, será preciso conceder-lhe direito de cidadania. Então veja que ele está dizendo que nós temos que valorizar, né, esse estado, descobrir mais sobre o estado de sonambulismo. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade do experimentador, como com os olhos. Seria de admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. Então veja, ele está querendo dizer aqui que não é fácil estudar o sonambulismo porque você não tem resultados repetitivos, até porque cada pessoa é diferente da outra. Tá? Então não é algo fácil de se estudar. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limites senão aqueles assinalados à própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do ponto onde está seu corpo, e como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes, e como se estivesse sobre um lugar onde elas existem, porque sua alma aí está em realidade, por isso seu corpo está como aniquilado e parece privado de sentimentos, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida,
é a causa da fadiga que o corpo experimenta depois de um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então ele está dando características aqui do sonâmbulo, que é a alma que se projeta, que a mente, né, se projeta até o lugar que ela deseja estar. A vista da alma ou do espírito não está circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber nem por que e nem de que forma a vista não tem sede própria para eles como espíritos. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão em que para eles é o ponto de ligação, o mais tenaz entre o espírito e o corpo. Então veja aqui que ele está falando que essa visão não se identifica para o sonâmbulo como ele está vendo. Por isso que nós temos muitos relatos, por exemplo, de EQM e dos próprios sonâmbulos ou projetores, que muitas vezes eles enxergam as coisas no outro lado, mas não veem o próprio corpo, não conseguem ver sequer as próprias mãos. Então é um fato muito curioso, porque é a alma que está vendo, e a alma exatamente não tem olhos, não tem corpo, como diz no Livro dos Espíritos, é uma chama. E quando falo chama é uma comparação, tá, gente? O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu. É mais ainda quando está ligado à matéria da qual sofre influência. Essa a causa pela qual a clarividência sonambúlica não é nem universal nem infalível. Pode-se tanto menos contar com sua infalibilidade quando se desvia do objetivo proposto pela natureza e quando se faz objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra, o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados e não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. Então, nós, fora do corpo, nós nos comunicamos através de fluidos com o nosso espírito. E tem até o famoso cordão de prata, né, que André Luiz tanto falava. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas e não se desdobram como toda liberdade, senão na intimidade e um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Aqui tem uma referência, nota do tradutor, se refere à planta sensitiva, né? O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que, entretanto, se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação. É essa dualidade que faz frequentemente que ele fale de si mesmo, como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao corporal. Isso ele está falando, gente, porque em muitos casos, quase todos os casos, né, o espírito fala como um ser independente, já desencarnado, né? Então ele muitas vezes traz memórias de vidas passadas e tudo mais. E quando nós estamos aqui no nosso corpo, conscientes nessa vida, é como se fôssemos quase que outra personalidade. Somos os mesmos, com alguns elementos, mais ou menos, né? Mas nós somos acrescidos de conhecimento fora do corpo. O espírita adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece em
parte, durante a sua encarnação, na matéria muito grosseira, mas se lembra deles como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao grau de sua instrução e mesmo de sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo no estado de vigília não prejulga, portanto, em nada seus conhecimentos que ele pode revelar no estado de lucidez. Segundo as circunstâncias e o objetivo a que se propôs, pode auri-las na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Todavia, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos avançado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por este motivo nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve que se passa à distância, é evidente que ele vê, e isso não pelos olhos do corpo, vê a si mesmo naquele lugar e se sente transportado para lá. Lá tem, portanto, alguma coisa dele, e essa coisa, não sendo seu corpo, não pode ser senão sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas da metafísica abstrata e ininteligível para pesquisar as causas da nossa existência moral, Deus coloca diariamente sobre seus olhos e sobre suas mãos os meios, os mais simples e mais patentes, para o estudo da psicologia experimental. Então vejam que ele está colocando aqui vários quesitos do sonambulismo para nós entendermos que se uma pessoa se vê em outro lugar, né, se ela consegue enxergar em outros espaços, a distância não é com o corpo que ela está enxergando. Existe algo que vai além. Existe, seja um corpo espiritual, seja somente a mente, porque são diversos níveis de projeção, né? O espírito consegue se projetar para outro lugar, né? Então, como dizem, né? O espírito vai onde o vento sopra, que é o seu pensamento, e ele pode se transportar, ele pode enxergar, ver, concatenar, e isso pode ser observado, apesar de muitos resultados não poderem ser repetidos por cada pessoa ser, devido a cada pessoa ser diferente, ter capacidades diferentes, né? Então não é algo que consegue se repetir sempre com a mesma perfeição. Né? Então vejam, meus amigos, vamos parar por aqui, porque essas considerações elas seguem ainda. Nós vamos ter mais um vídeo continuando essas considerações, que será o 93. Então agradeço por ficar até aqui em mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Até a próxima.